O Nicolas, oi Ei, Nicolas, tudo bom? Babi, boa noite, tudo bem? Graças a paz. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz, eu estou muito honrada com a tua presença. Eu tenho certeza que o pessoal que ainda não te conhece vai se surpreender com o teu jeito, com o trabalho lindo que você tem feito. Você é muito querido pela minha família, né? A Obrigado. gente tem um carinho, uma admiração enorme por você. Estamos na torcida para que você venha ser um deputado, depois o nosso presidente. Pô, Olha, admiramos demais o teu trabalho, muito mesmo. Estou muito honrada. Obrigada pelo teu carinho, não, viu? que isso. Obrigado aí a toda a família Vacite, sempre me receberam aí com muito carinho. Obrigado mesmo aí pelo convite, Babi. Ô, Nicolas, imagina, né? Honra toda nossa, toda minha, né? E quero deixar um abraço aí do meu pai. Ele pediu para não esquecer de deixar um abração. A Carol, minha irmã, que esteve contigo lá na ADVEC também, mandou um abração para você. E, Nicolas, eu estava aqui falando, né, com o pessoal que estava chegando, que Uhum. você, com apenas 24 anos, está fazendo um reboliço na política, um reboliço ó, abençoado, Amém. enchendo nosso coração de orgulho, né? Nossa, você, o pessoal está chegando, né? Eu vou mais uma vez aí falar um pouquinho do teu trabalho. Segundo vereador mais votado da história de Belo Horizonte, uma das vozes de maior destaque, né, do conservadorismo no cenário nacional. Um jovem super inteligente, admirável, cheio de ousadia e de coragem, porque o trabalho que você tem feito requer muita coragem. E com teu jeito, né, todo descontraído, com uma pitada, uma dose de bom humor aí, tem feito as pessoas refletirem sobre assuntos muito relevantes, né? Amém. Muito orgulho de ter representando aí o nosso país, né, de forma diferenciada, uma voz, gente, o Nicolas, ele é cristão, ele é um homem de Deus, um rapaz assim cheio de princípios e valores que tem lutado em especial pelas famílias, né? Pelo direito das famílias serem famílias nos padrões e nos princípios de Deus. E eu Amém. queria, Nicolas, que você falasse um pouquinho como é que a política começou a fazer parte da sua vida, da sua história, né? Como é que você se tornou mais ativo na sua carreira política? Conta um pouquinho pra gente. Uhum. Então, muita gente acredita, né, Babi, que eu vim de uma família política e tudo, porque geralmente é assim, né? Mas não, nunca tive ninguém na minha família que, né, se tornou algum político e tudo. E eu sempre tive um senso de justiça, né? Nunca participei de partido político, de grêmio estudantil, nada disso. Eu realmente sempre quis defender aquilo que eu acreditava, né? Principalmente os valores cristãos. E nisso, quando chegou na escola, né, ensino médio, você é muito confrontado. E eu tive ali por volta de 12, 13 anos contato com o Olavo de Carvalho, seus vídeos, né, através de um tio meu tio Matias, que me apresentou, né, o filósofo Olavo, e comecei a descobrir ali realmente que existia toda uma engenharia social, né, que moldava ali a nossa sociedade. Então, a partir disso, depois em 2015, 2016, por volta, eu entrei no Movimento Direita Minas, pelo convite de hoje, então, né, deputado federal Cabo Júnior Amaral e o Bruno Engel, que hoje é deputado estadual, e comecei a me ingressar no movimento, e foi muito também por conta das próprias manifestações, né? Não sei se você lembra da Dilma, né? Que aí eu fiquei Sim. acampado 4 dias em barraca lá em Brasília para poder Você ver estava ela lá? cair. Tava, a gente alugou barraca, ficamos lá 4 dias, comprando pão de manhã, almoçando do jeito que dava, para poder realmente mostrar que a gente queria algo novo para o Brasil, né? Então, foi um momento de, eu acredito, de resposta, né, de muita oração dos brasileiros, né, dos cristãos, que queriam algo novo. A gente sabe que a gente está caminhando, né, não estamos ainda no auge perfeito, porque nós estamos nos estruturando, né, como movimento conservador, mas foi assim que eu ingressei na política. Me candidatei agora, né, esse ano é a minha primeira candidatura, né, da vida, e graças a Deus consegui ser o segundo vereador mais votado da história de BH. Para honra e E glória de olha, Deus. para honra e glória de Deus, o pessoal tá aqui, olha, tá agitado aí, viu? Muita manifestação de carinho para você. Tô vendo algumas pretendentes querendo te casar aí, Nicolas. Olha só. Pois é, toda live eles me casam aqui com as duas, ou as três, entendeu? As cinco. É difícil. Eu já vi até gente se candidatando à sogra aí, olha só, meu Deus do céu, gente. Tá vendo? Vamos As mães lá. aí querem casar as filhas igual o islâmico, gente. Meu Deus do céu, as filhas que decidem, não é os pais, não. Pois é, gente. E, ô, Nicolas, e olha só, como é que é ser tão jovem, né, cristão, segundo o vereador mais votado de BH?
E assim, você fez um post que eu achei muito legal. Você falou assim, que valia a pena se posicionar e ser o cara polêmico da igreja, né? Como é que Uhum. é isso? Como é que é essa experiência para você? Porque a sua vida mudou completamente, né? Sim, eu tenho algo dentro de mim, eu acho que cada um tem uma virtude, né? Por exemplo, talvez a sua seja uma pessoa que é consolidadora, uma pessoa que acolhe, o outro seja a paciência, o outro seja a força, o meu é a coragem, e isso não provém de mim, né? Provém de Deus. Mas, então eu não tenho uma dificuldade em dizer aquilo que precisa ser dito, eu não preciso fazer tanto esforço. E quando eu preciso dizer algo que eu sei que é a verdade, que eu sei que a base ali é bíblica, eu não tenho dificuldade em dizer isso. Então não importa se as vozes contrárias são muitas, né? Eu realmente, eu não, eu olho, foi igual eu pulando da cachoeira. Eu falei, olha, eu vou morrer? Não. Então eu pulo. Eu não sinto muita dificuldade para isso, sabe? Então eu acredito que é gratificante, né? Você estar sendo odiado pelo mundo, mas amado por Deus, né? Do mundo eu realmente eu quero vaias, eu quero pessoas me odiando, porque ele mesmo dizia, né? Olha, não se preocupe se o mundo vos odeia, porque ele odiou a mim primeiro. Então eu não posso esperar que esse mundo aí que condenou o meu Salvador, o cara que morreu por mim, que também me ame, né? Eles com certeza também vão me odiar. É verdade, Nicolas, isso é muito importante. Quando a gente está na contramão, a gente está no caminho certo, né? Quando a Com gente está na certeza. contramão do sistema, é porque a gente está no caminho certo. E, Nicolas, eu acho, tem algo assim que eu até perguntei na primeira live que a gente fez sobre o cristão e a política, eu falei com o deputado Sóstenes Cavalcante, é um grande amigo, que a gente tem um Uhum. amor enorme, há muitos anos amigo da nossa família também. E aí eu perguntei para ele exatamente o que eu vou te perguntar agora, né? Muitas pessoas acham que a fé e a política não podem caminhar juntas, que isso é um absurdo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Uhum. que você acha, assim, qual é a postura que o cristão deveria ter em relação à política? Ou qual é, na verdade, o papel que nós, como cristãos, precisamos ter diante de um cenário político, em especial como que a gente está vivendo, né? Que Sim. nunca exigiu de nós tanta postura, tanto Uhum. posicionamento. Eu vejo algumas pessoas querendo se isentar da posição política. Por quê? Porque a posição política e religião você precisa posicionar. Por isso que o mundo quer que você não discuta, né? Religião, futebol e política, porque é algo que, quando você se posiciona, existe um lado contrário. Mas é engraçado, né? Porque essas mesmas pessoas que falam que você não pode se posicionar na política, né, sendo cristão, você precisa posicionar sobre ideologia de gênero, né? Caso contrário, você é um homofóbico. Você precisa se posicionar na eleição, caso contrário, você é um fascista. A criança, né, ela precisa saber química, biologia, física, história, geografia para poder passar numa prova. Ou seja, o mínimo, né? Mas a criança não pode saber o mínimo sobre cristianismo, sobre quem é Paulo, sobre quem é João, sobre os valores morais. Então, trata o conhecimento quando convém. E o cristão, ele precisa compreender que ele não é do mundo, mas ele faz parte do mundo. Então, se você pega a própria história de Pilatos, né? Pilatos era governador da Judéia. Ele era um político. E ele que estava nas mãos dele de isentar uma condenação injusta sobre um inocente, que era Jesus Cristo. Mas o que ele preferiu fazer? Lavou as suas mãos e falou: olha, deixa para o povo escolher. Então ele tentou tomar uma posição de neutralidade impossível perante Jesus Cristo e acabou deixando com que o mundo fizesse o que quiser dele, né? Então eu vejo que da mesma forma hoje em dia, né, as situações são diferentes, mas eu vejo que da mesma forma como quando o cristão ele não se posiciona, ele deixa com que o mundo faça o que quiser de Jesus Cristo. E nós precisamos nos posicionar, porque eu vejo que o que nós estamos colhendo hoje de toda uma estrutura já organizada, já feita para poder destruir as nossas famílias, destruir os nossos princípios, foi porque nós cristãos, durante muito tempo, plantamos uma semente chamada omissão. E É verdade. aqueles que não se envolvem com a política, eles vão ser comandados por aqueles que gostam. Então, o cristão ele precisa, sim, né, se posicionar. Inclusive, vejo alguns vídeos, Babi, o pessoal falando, Lula ou Bolsonaro? Aí o cara fala Jesus. Até que parece assim, legal. Fala, pô, bacana, hein? Só que uai, dá para votar em Jesus? Jesus não vai se eleger. É, Jesus não é candidato político. Eu preciso votar em pessoas, né? Então a esquerda vota em pessoas, colocam pessoas alinhadas com elas. E a gente não pode votar em pessoas alinhadas com a gente. Na verdade, eles querem tirar a gente da política para continuar dominando.
É verdade. E se a gente não se posiciona, como você disse, alguém vai se posicionar, né? E se a gente não tiver homens e mulheres de Deus na política, quem vai fazer as nossas leis, né? Quem vai aprovar as nossas leis? Quem vai direcionar o futuro que a gente vai deixar para os nossos filhos? Porque se a gente se omite hoje, quem vai colher são os nossos filhos amanhã. Eu já tenho filho, eu me preocupo muito com isso. Na hora que eu fui votar, assim, ó, por todos os motivos, mas principalmente pensando no meu filho, no que ele Uhum. aprenderia nas escolas, no que ele aprenderia como princípios e valores nos livros, na vida, Sim, eu fiz a minha escolha, né? E se como mãe eu tivesse me omitido e algo, vou ser claro, me posicionar e o pior sim. tivesse acontecido, eu não ia me perdoar. Então, acho Uhum. que o fato da gente ter a fé em Deus não tem nada a ver com a gente se posicionar. Eu costumo dizer assim, ó, que o que a gente pode fazer, Deus não faz por nós. Não é Sim, verdade? claro, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz, mas o que a gente pode fazer, as nossas escolhas são nossas. E Deus já fez assim. com Ele certeza. entrega, Ele permite que a gente tenha o livre-arbítrio mesmo, né? E eu É, vejo as pessoas pegando o livre-arbítrio, amassando e jogando no lixo. exatamente. E assim, o mundo a todo instante ele quer com que você não se posicione a favor daquilo que você acredita, mas respeite todas as outras, né? Ou Não é seja, verdade? respeite a tudo, menos aquilo que você acredita. Então, respeite tudo, menos aquele que morreu por você. Então, é algo muito incongruente e muito injusto, né? Porque, como você disse perfeitamente, não existe vazio na política. Se você não ocupa aquele espaço, outra pessoa irá ocupar. Não Então, se nós não estivermos, né, ocupando o judiciário, ocupando as escolas, as universidades, a política é só um instrumento, né, ela é só um instrumento, mas se nós não nos retomarmos os espaços que a esquerda tomou, eles vão continuar influenciando toda uma geração. e a gente está numa era, né, Nicolas, de cancelamentos, né? Hoje, qualquer posicionamento que a gente tenha, que a gente faça, a gente corre o risco de ser cancelado. E eu Sim. não sei, assim, eu vou aproveitar que você é bem sincerão, eu também sou, gosto disso, né? Eu acho que a gente está aqui no Instagram, não sei se quem está acompanhando a gente concorda. E você em especial, né, Nicolas? É impressionante, quando a gente vai postar algo falando sobre fé ou sobre Uhum. política, parece que não tem entrega. Não tem entrega de story, não tem entrega de Uhum. live. É Sim. muito impressionante. Eu não sei se tem palavras-chave que o sistema começa a Com certeza captar. Não, tem. né? Não é possível, porque é incrível. Se eu postar falando sobre moda, vai Uhum. viralizar, vai bombar. Sim. Agora, falar de Deus, falar de política, se falar o nome do presidente, então, meu Deus, está arriscada a minha conta ser cancelada. Uhum. Né? Então a gente realmente precisa ter coragem. Quando eu digo que você representa a juventude mesmo, representa o novo Brasil, é porque a tua coragem, né? Você é um cara muito destemido, um jovem muito destemido, e a gente precisa de referenciais, de pessoas como você mesmo à frente para que a gente se encoraje e comece a se posicionar também, né? Obrigado, Babi. E Inclusive, assim, eu fico feliz porque são muitos jovens, né, que me acompanham, mandam mensagens aqui. Obviamente, eu não consigo, né, responder a todos e dar atenção a todo mundo, porque se 10% me mandar mensagem por dia, são 64, 67 milhões mil pessoas, né? Então é impossível. Mas eu fico feliz porque aos poucos, né, que eu vejo que eu consigo influenciar, eu tento passar algo bem sincero, sabe? Eu não sou o salvador da pátria, eu não sou liderança de direita, de nada, e nem quero ser, pelo contrário. Eu sou uma pessoa, né, que divulga as minhas ideias, que represento hoje, né, uma boa parcela de Belo Horizonte, de Minas, e estou simplesmente fazendo o meu trabalho. Então eu sei que da mesma forma também como existem pessoas, lógico, que me apoiam, que compreendem isso que eu estou fazendo, também tem um lado oposto, né? Que quer ver você cair, quer ver você errar, que deseja, né, o seu mal. Então, graças a Deus, eu me isento de todo tipo de treta, de confusão, que realmente não vai, né, me fortalecer ou vai edificar, porque de fato tudo que a gente menos precisa digamos assim, atritos, digamos assim, internos, discussões infindadas que não levam a nada, né? Eu passo aqui a minha visão política, né, para as pessoas de uma forma que eu acredito que tem dado certo, né? Se tem vários jovens hoje que me acompanham, é porque eu tenho sido assim humilde de reconhecer que minha sabedoria, minha inteligência provém de Deus e Ele manda para mim
E aí eu vou fazer de forma natural, sabe? Não tem segredo, não tem segredo. Toda vez quando eu vou palestrar, eu falo, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor que me capacita, eu sei que o Senhor que me dá inteligência, que o Senhor me dá criatividade, sabe? As coisas vêm do nada na minha cabeça, então a gente precisa ter em mente que existe algo maior, sabe? Para a gente viver e lutar junto. A gente precisa dessa união. E o povo está tentando te calar, né, Nicolas? Tem uma perseguição Sim, braba aí em cima de você, querendo botar rótulos aí em você para ver se você sim. fica intimidado. Só que, gente, eu acho tão legal. Deus, ele é tão maravilhoso que, gente, Deus, ele faz isso mesmo. Ele pega aquele jovem, o jovenzinho mesmo, novo, 24 anos, e faz dele um gigante. E eu tô achando muito legal, Nicolas. Eu super te acompanho aí nas redes sociais, né? E a cada vitória que você tem, né, diante dessas perseguições, eu dou um grito. Eu falo, ah, meu Deus, que benção! Não Pois acham é, nada contra você, né? recentemente agora, né, eu ganhei as 5 ações de cassação do meu mandato, né, que Partido Socialista Brasileiro, PSOL e Rede, né, só gente boa, né, queria cassar o meu mandato. E é aquilo, a gente vê que muita gente também tem desses, tá, Babi? Que é assim, na hora de crescer, todo mundo quer crescer junto, mas na hora de afundar, aí só eu afundo, né? Então os processos chegam para mim, né? As perseguições chegam para mim, ameaça de morte. Então eu sempre tomo muito cuidado com quem realmente se aproxima de mim, porque as narrativas são muitas para tentar destruir quem está trabalhando e crescendo em algo. Então, por exemplo, eles viram que eles não acharam nada de corrupção contra mim, viram que não tinha nada do meu caráter, do meu trabalho. Aí eles inventaram que eu era homossexual. Aí a Folha de São Paulo foi e inventou isso. Aí depois foi e ratificou, falou que foi um erro e tal. Falei, tá bom então, né? Tudo bem, vamos Tudo acreditar na bem. Folha de São Paulo. Aí depois disso lançam uma matéria falando que eu não dou apoio às lideranças de direita, que a direita tipo estava em crise. Ou seja, tentam inventar, né, como se pessoas, movimentos estivessem insatisfeitos comigo, para tentar criar um racha interno, né? Ou seja, eles vão tentando desgastar a sua imagem sempre, mas eu acredito na força da verdade, né? Quando eu falo isso aqui, eu realmente acredito que as pessoas vão acreditar em mim, porque a verdade, sabe, ou se acredita ou se não acredita. Eu vou olhar para chegar aqui e falar com você, olha só, isso daqui, tá? Ó, isso aqui é uma caneta, tá bom? Eu não preciso esforçar tanto para você acreditar que isso aqui é uma caneta. Basta você ver. Então, a verdade é aquilo que está em si mesmo, né? Você vê que é uma caneta. Então, eu tenho trabalhado sempre assim, não importa se vem tiro de direita, tiro de esquerda, de centro, de trás, da frente, não importa, né? Eu mantenho o meu foco, porque eu acredito que realmente, ao longo do tempo, as pessoas vão vendo realmente o quem é quem, né? O povo está acordando, né? O jovem já não é mais tão inocente como era antes. Hoje está tudo muito escancarado. Hoje a gente vê os jornais, a gente liga a televisão e a gente já percebe que não é uma notícia, é uma perseguição que está acontecendo Sim, com o nosso presidente, e com tudo. Porque, assim, ó, por mais que as pessoas não concordem 100% com o presidente que a gente tem, ou com as atitudes, ou com o que ele fala, ele é o presidente. Então, sim. peraí, vamos respeitar, né? E a gente está vendo que a mídia não tem esse cuidado, né? Não tem. Parece que está falando de qualquer pessoa, menos da Uhum. autoridade máxima do nosso país, né? Sim. E Então, sabe o as que que pessoas. acontece, Babi? Acontece que é o seguinte, igual eu vi um bobo aí comentando aí, fala do Centrão e tal, né? Como se, primeiro, né, eu trabalhasse no governo federal, você não sabe, eu sou vereador, né? Por E acaso. por um acaso eu sou vereador. E segundo, a real, Babi, é que hoje ninguém quer saber da verdade. Ninguém quer saber o que é LDO, ninguém quer saber o que é LOA, ninguém quer saber realmente o que aconteceu. Cada um quer defender a sua visão e não importa o que você disser. Se eu chego aqui, por exemplo, e mando a real sobre a LDO, sobre o que aconteceu com o fundão, eles vão me chamar de passador de pano. Só que se eu falo Uhum. aquilo que eles querem, eles falam assim: ah, tá vendo? Agora virou contra o presidente, agora é um traidor. Então, as pessoas já possuem posições pré-estabelecidas. Então, não importa o que você falar, porque nenhuma delas possui um compromisso com a verdade, sabe? Então, é lógico que você pode discordar do presidente, pode achar uma atitude dele, sabe, desconfortável. Poxa, diálogo com o Centrão, colocando pessoas ali, né, que não é da feição, né, que a gente talvez queria ver, só que não entendem nada sobre política. Não, nunca leram nada sobre política, não sabem como É, funciona o sistema. Aí eu falando isso aqui, eles vão falar: ah, você está falando que existe um xadrez 5D. Não é isso. É simplesmente que existem pressões,
É tipo assim, né? Você botou o Bolsonaro dentro do presídio dentro de um presídio lá de Pedrinhas, né? E falou com ele assim, ó, civiliza aí, né? Civiliza esse pessoal aí, entendeu? Como Então, se assim, dependesse só dele, né? sim, claro. Então, assim, a gente vê que teve tantas mentiras, por exemplo, com relação à própria LDO, por exemplo, né? Explicando aqui rapidamente, Babi, porque eu odeio gente que manda um negocinho aqui e acha assim, nossa, peguei ele, né? Eu não suporto isso. Fica à vontade. O que acontece? A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que leva todo o orçamento para o país. Ou seja, entra ali a questão de segurança, saúde, educação, até mesmo o próprio orçamento do legislativo. E o que aconteceu? Enviaram essa LDO e dentro dela tinha um aumento do fundão eleitoral. O que o Partido Novo fez? Fez um destaque para poder votar contra o fundão. E aí o Arthur Lira não deixou que essa votação fosse nominal. Para cada deputado falar assim, opa, não pode votar com nome, né? Digamos assim, eu votei contra. Ele colocou só para partido. Então, essa votação de destaque do Novo foi feita por partido. Então, o PSL votou a favor do destaque, o outro votou a favor, e coincidentemente, tá, Babi? Coincidentemente, os partidos de esquerda votaram contra o destaque do Novo, que tirava o fundão. Beleza. Nisso veio a LDO. Os deputados ficaram, digamos assim, né, numa sinuca aí, no sentido, né? Ou eles votam a favor do orçamento do país com o fundão, ou eles votam contrário, e aí pode-se, né, acontecer aí de ser derrubado o orçamento do país. Aí qual que são as minhas críticas, né? Porque o pessoal, eu não falei nada, porque eu possuo os meus posicionamentos, mas para eu falar sobre algo tão importante, Babi, eu preciso pelo menos estudar, eu preciso pelo menos compreender aquilo que aconteceu. Então, o que aconteceu ali? Eu vejo que poderia ter tido, né, um cuidado maior de informar, né, os eleitores, a base bolsonarista, principalmente no seguinte sentido: olha, eles fizeram a sacanagem mesmo de colocar o fundão lá, principalmente porque o próprio Bolsonaro não usou fundão, né, o próprio os bolsonaristas não utilizaram fundão, então eles são contrários. E aí qual é a minha crítica? A LDO, já em governos passados, ela pode ser aprovada até, por exemplo, o final do ano. Então tinha tempo para poder, se derrubar essa LDO, fazer uma revisão e fazer uma outra LDO. Mas a gente sabe que existem muitos pesos e contrapesos, sabe, Babi? Existem pressões de pessoas que vão falar, olha, você não vai votar o fundão, não? Então o voto impresso não vai sair. Então é muito fácil a gente aqui, né, ó, na cadeirinha, Babi, ó, só falando assim, ó, tá errado, tá certo, isso aqui é o que eu faria, sendo que você não tá na pele, entendeu? Então, assim, existe ainda a possibilidade de reverter isso, né? Existe, por exemplo, uma emenda, né, para se fazer na própria LDO. A gente pode também, o próprio Bolsonaro falou que vai vetar, né, ali os 2 bilhões excedentes e os 4 bilhões, se ele vetar, pode incorrer em crime ali de responsabilidade. Isso, inclusive, eu mesmo estou estudando para ver se, poxa, né, isso procede, isso não procede. Então, assim, a real, Babi, é que ninguém quer fazer uma posição clara, entendeu? Olha lá, aí ele passa, aí, você viu? O cara comentou, passada de pano com sucesso. Ou seja, quando você não consegue contra-argumentar, você chama de passador de pano. Tá compreendendo? Eu É bem simplesmente, eu simplesmente fiz uma análise depois de 2 semanas quase, né, de que eu não, de que eu nem comentei nada sobre isso. Então, assim, hoje ninguém quer saber sobre verdade, não, Babi. Todo mundo tem sua posição. Se você fala algo, problema. Se você fala outro, problemas. Entendeu? As pessoas acham que o Bolsonaro, né? Todo mundo odeia o cara. João Willis, PT, PSOL, PCdoB, Globo, um monte de coisa. E aí eles acham que essa galera tá de um lado, o Bolsonaro tá do outro. Eles acham que eu vou ficar aqui de forma alguma, né? Então, seria, digamos assim, a pessoa perfeita? Não, porque não existem pessoas perfeitas. Mas você vê o nosso cenário agora. O Bolsonaro já representou muitas das coisas que a gente sempre quis ver aqui no Brasil. verdade. Sempre quis ver, né? A troca, o toma lá da cá no sentido de ministérios, né? Qual o escândalo de corrupção no nosso governo que tem? Então, assim, eu só usei esse tempo aqui, Babi, porque eu acho bom, sabe, a gente falar no seguinte sentido: eu preciso sempre estar ao lado ali do equilíbrio, da verdade, daquilo que foi bom, daquilo que foi errado, reter o que é bom, sabe, e não ficar caindo em conto, sabe, por exemplo, MBL, sabe, de meninos que perderam completamente a sua essência,
que pediram um super impeachment, levantando o dedinho lá, junto com Benedita da Silva, com o PT. Então, antes, né, de me chamarem de passador de pano, de bolsopetista, né, que eles chamam a gente assim, saibam que eu nunca me aliei à esquerda, em nenhum momento da minha vida. Então, quer me criticar? Me critique. E aí eu te lanço um desafio aí, eu ficaria extremamente feliz se você apontasse algo em mim de que eu já fui até hoje incoerente. Desculpa E falar tanto, Babi. Perdão. não, imagina, tá ótimo. Tem que falar mesmo, Nicolas, porque as pessoas às vezes elas fazem exatamente o que você falou. Elas repetem o que ouviram ou falam sem conhecimento, né? Então a gente tem que falar mesmo, a gente tem que. Pode falar, pode ficar super à vontade. Essa live é para esclarecer mesmo, é para a gente abrir a mente do cristão em especial, né? Porque a gente precisa despertar, né, para o futuro do nosso país, como eu disse, para os nossos filhos. Eu até tinha uma pergunta para você em relação a isso. Se você quiser ser mais pontual em relação a ela, beleza. Se você achar que não precisa responder, a gente pula, tá? Tá, joia. Mas é bem tranquilo. Em relação à mídia mesmo, a abordagem da mídia, qual é a sua opinião sobre isso? Porque eu estava falando antes, né? Esse bombardeio, né, em cima do presidente, o que você acha? A mídia ela perdeu muito a credibilidade, assim, né, diante dos nossos olhos. Mas você que está envolvido mesmo com a política e tudo, qual é a tua opinião sobre a abordagem da mídia? E em especial em relação ao presidente, né? A mídia ela é mentirosa, ela é escrava, né, dos interesses escusos, né, dos grandes que dominam aí a mídia. Então, assim, eu já presenciei mentiras. Primeiro colocar na proporção minha, né, pelo menos. Mentiras assim esdrúxulas. Deu, por exemplo, gravar um vídeo e falar, olha, pessoal, o meu amigo ganhou um fuzil aqui em casa, né, na casa dele e tudo, graças ao governo Bolsonaro e tal, que tem dado maior liberdade. Aí no outro dia lançaram a manchete assim, vereador bolsonarista agradece fuzil graças ao governo Bolsonaro. Tipo, como se o fuzil fosse meu, entendeu? Além das matérias mentirosas aí falando que eu sou homossexual, ou que eu tô dividindo a direita. Então, assim, esdrúxulo a mentira que eles fazem. Agora, no campo do Bolsonaro, já é algo assim, surreal, tá surreal. Então, todo dia tem uma mentira. Então, por exemplo, ou uma mentira ou algo que a gente para e fala assim, não, não é possível. Então, ele estava no hospital, caminhando, se recuperando. Aí a manchete da Folha de São Paulo, Bolsonaro caminha sem máscara em hospital. Falei, caraca, sabe? É bizarro. Então, assim, eles conseguem levar a mentira de uma maneira muito fácil, sabe? Então a Cara, gente não tem que pode tomar nem cuidado. passear de moto, né? Não pode nem dar uma voltinha de moto, gente. Vira Não pode. notícia, vira escândalo. Isso tá realmente complicado, né, Nicolas? E você, assim, eu acho tão legal que como cristão e não como político, você tem feito palestras em igrejas, né? Uhum. Falando sobre o cristão e a política, abordando esses temas que a gente, né, tá abordando aqui também, mas você fala de uma revolução cultural que tem invadido, inclusive, as igrejas, né? E eu Sim. queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre a sua palestra, sobre esse trabalho que você tem feito. Então, a minha palestra já é um ministério, eu não faço isso de uma forma, digamos, política do meu cargo, né? Porque eu sou vereador de Belo Horizonte e estou palestrando, graças a Deus, em várias partes do Brasil. A minha palestra ela surgiu depois da faculdade, quando eu percebi que, poxa, do mundo eu espero que o mundo seja mundo, né? Agora, dentro da igreja, eu falei, opa, não tem muitas pessoas falando sobre o que está acontecendo dentro das igrejas. Eu vejo o pastor Silas, né, que é um cara bem ferrenho, que fala mesmo a verdade, eu admiro demais. E aí, novamente, né, tem o pastor Lucinho, que também admiro demais. E, obviamente, né, quando a gente se fala, né, que admira uma pessoa, a gente não quer dizer que a gente concorda 100% com as pessoas, né? E já deixo Sim. aqui que eu admiro muito os dois que eu falei aqui. E por que eu falo isso? Porque as pessoas, Babi, a todo tempo querem te rotular de algo e tirar a sua personalidade, sabe? Então, quando eu falo, olha, eu admiro, por exemplo, o Bolsonaro, aí eu me torno vereador bolsonarista. Ah, eu admiro o Silas. Ah, então você é um discípulo do Silas. Não, eu sou o Nicolas Ferreira e ponto. E eu retenho o que é bom de cada um, né? Então, assim, são pessoas que trabalham, sabe? Assim, tomam porrada, que trabalham aí pelo cristianismo há muito tempo. Quem sou Se eu para posicionam, né? Se não, e quando posicionam. ninguém se posicionava. É muito fácil hoje você falar, sou de direita, tal, tem páginas de direita, hoje tem loja, hoje tem caneca, hoje tem manifestação agora. E na época do Silas, né, do pastor Lucinho, não tinha ninguém para poder chegar e defender, então eles defendiam, né? Então a gente tem que valorizar aí os gigantes que hoje a gente está no ombro deles.
Mas aí depois disso, da faculdade, eu estruturei essa palestra para poder começar a dar nas igrejas. Então eu falo ali sobre a Escola de Frankfurt, falo sobre Antônio Gramsci, sobre Marx, sobre Paulo Freire e todas as armas que a esquerda utilizam para poder ganhar e destruir a sua alma, né? Como, por exemplo, ativismo LGBT, ideologia de gênero, a própria hegemonia cultural, né, que foi desenvolvida pelo Antônio Gramsci, e todas as outras armas. Feminismo, que tem entrado muito na igreja. Então, assim, é um start, é uma palestra introdutória para poder gerar sede nas pessoas, para poder combater o que está matando a nossa igreja aí. Ó, o pessoal tá querendo tua palestra, viu? Já vi no Rio Grande do Sul, no Maranhão, o pessoal tá Uhum. pedindo aqui, ó, Aí, palestra show, do vambora. Nicolas. Vambora, gente. É importante mesmo a gente ouvir, a gente pensar. E, Nicolas, olha, você falou do movimento feminista, né? Eu já vi alguns posts seus sobre isso. E eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente. Eu não vou dizer a tua frase aqui, a frase que você usou no post, Uhum. mas para não causar polêmica. Mas eu queria saber, assim, qual a tua opinião sobre o movimento feminista? Se você quiser falar da frase, pode falar, fica à vontade. Eu nem lembro da frase, para ser sincero, mas Posso eu acho falar, que então? pode. Ué, que isso, pode. Falou que era água de salsicha, meu Ah, tá, amigo. água de salsicha, verdade. Porcaria nenhuma, tem razão. Conta pra gente aí, o que que você pensa sobre o movimento feminista, né? O pessoal estava pedindo para você falar sobre outros assuntos. Calma, pessoal, a gente vai chegar nesses assuntos que vocês estavam pedindo. E também a live vai ficar salva, respondendo a pergunta do pessoal, muita gente perguntando, vai ficar salva no feed. E o tema da live, para quem estava perguntando, é o cristão e a política. Pode falar, Show. Nicolas, pode dar a tua opinião aí. Já falando já, pessoal, rapidamente aqui da agenda, eu estarei em Goiânia, quarta-feira agora. E no sábado eu estou no Espírito Santo, beleza? Eu vou postar aí também nos stories depois da live aqui para a galera fixar. Mas então, o movimento feminista ele é o maior movimento genocida, né, da história. Enquanto aí nós tivemos mais ou menos mais de 1.200.000 pessoas mortas de coronavírus no ano passado, foram mais de 55 milhões de crianças mortas, né, dentro do ventre ano passado pelo movimento feminista, porque eles aprovam e corroboram e defendem isso, né? Então, quando você pega as teóricas, né, feministas, como por exemplo a Margaret Sanger, que fundou, né, a primeira clínica, né, de aborto nos Estados Unidos, já tinha esse movimento eugenista, né, de vocês separando ali, digamos assim, o que é bom, o que é ruim na visão deles, né? Então, primeiro vem com a libertação sexual, ou seja, mulher, você é oprimida, né? Uma sociedade patriarcal que fala para você não usar o que você quer e te prende. Então você precisa ali, te livrar, ser liberta e através da libertinagem, né, sexual. Então fique com quantos homens você quiser, trate seu corpo como um mero objeto, por mais que elas dizem lutar contra isso, né? E assim você será feliz. E caso vier uma criança, né, que é a consequência disso, de um sexo, né, porque ninguém engravida, né, comendo uma bolacha, né, você você vai e mata seu filho, né, porque aquilo que você não vê e aquilo que você não sente, você pode matar sem nenhum remorso. Então, assim, o movimento feminista, além de destruir por completo a imagem da mulher, os valores da mulher, o papel da mulher, eles também destroem já no ventre, que deveria ser o local mais seguro, e elas tornaram do lugar mais perigoso para a criança nascer. O pessoal está perguntando por que você disse que era água de salsicha. Gente, porque água de salsicha, né, não serve para porcaria nenhuma. É porque o que acontece, né? Eu gosto muito de rap, eu gosto muito de rima e tudo. E tem um cara, né? Não é cristão nem nada, mas pô, o cara sabe rimar pra caramba, que é o Orochi. E aí ele lançou essa tem muito tempo, na final, aqui em Belo Horizonte. E aí eu fui e falei, não, vou lançar essa aqui dentro da política também, porque cai igual uma luva, né? Então o movimento feminista é igual água de salsicha mesmo, né? Não serve pra nada. Não serve pra Não tem nada, gente. Você sabor, pega, não tem nada. não tem nada. É verdade, gente. E agora é um ponto assim que eu creio que pode ser que crie alguma polêmica, alguns comentários aqui pra gente, né? Um ponto delicado, mas eu acho necessário a gente falar. E que eu vou pedir muito respeito de vocês que concordam, que não concordam, mas aqui é uma live, é um bate-papo muito saudável, um bate-papo de fé, né? E a gente está falando sobre política e a fé caminhando juntas. Então, com muito respeito, vamos abordar algumas palavras, alguns nomes,
e o Nicolas vai comentando um pouquinho sobre cada nome que a gente vai tocar aqui, nomes polêmicos, né? Fechou. Então, eu falo o nome e você fica livre, tá? Beleza. Então vamos lá. O primeiro nome, Bolsonaro. Um homem genuíno. É pra ser rápido assim mesmo, né? Tipo um pinga-fogo. Você fica à vontade, se quiser falar um pouquinho sobre o assunto, sua opinião. Pra mim é um tiozão, entendeu? Bem-humorado. Já estive com ele, pô, várias vezes. É impossível você não estar com ele, assim, sabe? Não falar, poxa, cara, tá ligado? Que cara legal, que cara, assim, que realmente tá preocupado. Ele tem um jeitão dele, assim, dá pra você perceber que se ele não gostar de você, ele não vai te dar muita trela. Ele é autêntico, né? Ele é autêntico, ele é genuíno, sabe? Ele pode errar, ele erra e é isso mesmo. Enfim, eu acho que eu resumiria ele em um cara muito genuíno. Legal. Pandemia. Politizaram a pandemia, poderia ter sido muito mais equilibrado. É, então eu vejo que a direita, uma parte, tá? E eu reconheço isso, subestimou e a parte da esquerda utilizou isso a favor de uma narrativa política. E eu vejo que hoje as pessoas já não estão mais voltadas para saber a verdade sobre a pandemia, sobre a taxa de letalidade, a taxa de recuperados, a taxa de mortes. Simplesmente parece que as pessoas descobriram que nós vamos morrer um dia, né? Então, assim, impede de qualquer forma as pessoas de morrerem. Isso é impossível. E caso morra, põe a culpa em alguma pessoa, como a esquerda sempre faz, né? Existe um problema no mundo, taca para algum terceiro, né? Então é isso. Joia. Calil. Gargamel, né? Destruiu Belo Horizonte, a capital mineira, um cara que não tem diálogo, não conversa com ninguém, simplesmente é ignorante, não possui nenhuma, digamos assim, vontade de fazer com que a nossa cidade cresça, ignorou os trabalhadores dessa cidade e aquilo que ele plantou, um dia ele vai colher, pode ter certeza. E desrespeitoso, né? Com Desrespeitoso com o seu certeza. trabalho, com o preço que você tem pago, né? Porque o que ele falou não é elegante, não é digno, né? De uma pessoa que está onde ele está. Ah, tudo que ele tem para falar de mim é que eu sou um garoto, né? Então, Que eu bom, né? fico feliz com isso. Que Que bom, bom. né? No mais, eu vejo que ele é um tirano, na forma mais conceitual que existe. Felipe Neto. Felipe Hum, Neto é um cara muito inteligente, ele profissionaliza aquilo que está dando certo, então o que dava certo antes era falar mal das pessoas, então ele profissionalizou isso. Agora o que dá certo é defender quem se sente ofendido por tudo, então ele profissionalizou isso, ganha muito dinheiro e tem feito um estrago cultural muito grande nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Eu não subestimo os meus inimigos, né? Eu não acho que ele simplesmente é um qualquer que fala e ninguém escuta, pelo contrário, você não escuta, mas a criança escuta, o adolescente escuta, então eu não subestimo os meus inimigos. Mas eu digo inteligente, né, pessoal, no sentido de que ele sabe utilizar do poder dele, da influência dele para poder trazer as pessoas para perto, né? Mas óbvio que é um completo imbecil, né, no sentido racional, digamos assim, de estruturar os argumentos, né, de se posicionar. É um cara muito hipócrita. Eu acho que o melhor sobrenome para o Felipe Neto é hipócrita, porque é um cara que fala que se você sair de casa, você é um genocida, mas aí ele sai para poder jogar bola. Então, eu vejo bem que. incoerente, né? E muito narcisista, tá? Quem não sabe a história de Narciso, né? Ele foi um cara que ele chamava tanto, né, a sua imagem, que aí ele se olhava no espelho, né, e, poxa, se engrandecia e tudo mais. E aí até que um dia ele olhou, né, no lago e viu o seu reflexo e se apaixonou tanto por isso que ele pulou, né, e se afogou e acabou morrendo. E eu vejo que o Felipe Neto é dessa forma, ele não consegue falar nada, Babi, nada sem botar o nome dele. Então, se está acontecendo Olimpíadas, ele fala, nossa, que bom que a Olimpíada está acontecendo, que não sei o quê, eu também já passei por isso. Então ele sempre joga para ele, sabe? Então ele é muito narcisista e hipócrita. E a preocupação é que ele fala diretamente para os adolescentes, né?
Sim, para os claro, claro. jovens e, de certa forma, para as crianças, né? Ele Então, faz é o política, futuro. Babi. Ele faz política sem ser político. Esse que é o erro de muitas pessoas. Tem umas pessoas que falam assim, nossa, Nicolas, por que que você fez um vídeo falando isso, né? Por que a gente faz um vídeo falando aquilo? É minoria que fala isso, mas assim, eu influencio politicamente as pessoas sem falar sobre política. Eu não fico É, falando aqui sobre exatamente. partido, sobre não sei o quê, porque eu sei o que guia as pessoas, além, obviamente, de posicionamentos racionais e tudo, é muito emocional, é muito é a sua imaginação. Então, assim, eu vou só gastar um minuto com esse tema porque é importante. Por Fica à exemplo, vontade. Racionais MC, você acha que ele faz política? Ele canta sobre política? Não, ele não fala sobre política, mas ele fala sobre luta de classes no sentido de preto contra o branco. Você acha que a Anitta fala sobre política? Ela até tenta, né? Mas ela fala É, deputada municipal, aí perde um pouco do negócio, né? Da racionalidade. Mas aí o que ela faz? No meio ali das músicas, ela está falando sobre política, que é o quê? Você dá uma libertinagem sexual para as mulheres, aí você abre a Globo, eles vão endeusar ali o amante, né, o adúltero, você abre a Netflix, vai estar lá a sexualização precoce das crianças. Então, isso é política. Então, o que eu faço é passar minha visão política para as pessoas de uma forma que não fique chato. Basicamente isso, né? Então, um adolescente, ele para e escuta a música do Racionais e fala assim: caraca, mané, esse cara aqui tá me dando força para poder lutar, para poder trabalhar e tudo, né? O cara se sente empoderado. Aí talvez o pai dele fala: meu filho, larga essa porcaria, esse cara não fala nada com nada, né? E tudo mais. Aí ele para e fala assim: mas, poxa, a música que me ajuda, o senhor só fala que é errado, mas por que que é errado? E aí o Racionais, sem mesmo nem conhecê-los, influencia muito mais a vida do seu filho do que o próprio pai. Porque o pai não sabe passar para ele, digamos assim, uma política de exemplo, uma política de atitudes que realmente vai estar no imaginário dele. Então a gente precisa trabalhar com as pessoas como se de fato fossem pessoas e não somente meros eleitores. é verdade mesmo. Nicolas, esquerda. Aí, nossa, difícil, hein? Eu acho que incoerência no maior nível possível. Pessoas que existem dois tipos de pessoas dentro da esquerda, né? Aquelas que existem pessoas que são manipuladas e existem pessoas também que são mau caráter e tem um ponto, tá? Nessa manipulação. Se a pessoa está sendo manipulada ali por 20, 30 anos, é porque essa pessoa, no fim das contas, ela aceitou o mau caratismo dela. Então a esquerda nada mais é do que a destruição da alma das pessoas e terceirizar qualquer tipo de culpa, né? Se tem pobreza, é por conta do capitalismo. Se tem desigualdade, é por conta do empresário. Se eu sou infeliz, é por conta do outro que é feliz. Se eu não tenho um carro, é porque o outro tem um helicóptero. Então, eles é a base da inveja mesmo. Mas eles amam os países bem capitalistas, né? Eles amam correr. Por Claro, claro. O que Caetano será, né? Veloso vai para Paris, né? O Marcelo Freixo vai passar férias lá em Copacabana Palace, né? Eles são amantes, né, do capitalismo, né? Ficam flertando ali com ele sempre. Pois é. Olha, falamos da esquerda, agora vamos falar um pouquinho de democracia. A democracia é um falso Deus. A gente nunca vai conseguir atingir uma ordem social perfeita, porque nós somos seres imperfeitos. Então a gente não vai conseguir criar algo perfeito. Então a democracia, muitas das vezes, ela pode ser falsa. Como, por exemplo, hoje, né? Hoje a apuração do voto é secreta. Então, a apuração dos votos da Dilma e a Aécio foram secretas, né? Hoje, qual a democracia que você tem dentro de uma universidade? Se você fala que você é cristão, 90, 80% da sala já vai te deixar de lado e você não vai. Começando pelo professor. Começando pelo professor, né? O nosso STF, né? Ninguém votou neles e eles estão ali representando a população brasileira, que é de maioria 80% aí cristã, e não tem nenhum deles, né, que possui ali uma base cristã e defende os nossos valores. Então a democracia, sim, né, é um falso Deus. Pablo Vittar. Ah, sim, eu não vou falar porque, sei lá, eu fico epilético aqui, sabe? Então, Eu vi assim, esse post, eu vi. poxa, cara, o Pablo Vittar. Eu não sei nem falar.
ele acha que é mulher, ele acha que é artista, então ele vive no mundo dele, né, de fantasia. Ele acha que é artista, ele acha que é mulher. É o mundo, o incrível mundo de Pablo Vittar mesmo. Na verdade, é importante a gente até falar sobre isso aqui, né? A gente, como cristão, a gente não condena as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente acha que todo mundo tem chance, né, diante de Deus, né? Deus está aí para todos, só que a gente não concorda com algumas práticas, com alguns posicionamentos, né? Como Sim, cristãos, eu estou falando isso, não como o Nicolas político. Enfim, às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? E já querem rotular o cara de homofóbico, de... sim, tem nada a sim. ver, a gente não está falando de nada disso aqui. A gente está falando no nosso bate-papo em relação à política e na nossa opinião pessoal como cristãos, entendem? É Ah, diferente. Então, vamos para a próxima. boa. Ideologia de gênero. É uma fantasia inventada pela esquerda para poder destruir identidades. Difícil. É Quando eu isso. penso nisso e penso nas escolas como ferramenta para que isso aconteça, me dá até um calor, assim, Sim, me dá um pânico. a criança aprender sobre a Bíblia é fundamentalismo religioso. A criança tem que ter contato com o homossexual, aprender sobre sexualidade, aí já é liberdade. Ou seja, a gente sabe que eles querem pegar as crianças, porque as crianças são o futuro mesmo. Não falo isso aqui de uma forma clichê. As crianças realmente são o futuro, uma coisa óbvia, né? Elas são novas, então no futuro serão elas que vão estar no comando aí do nosso país. Então, eles buscam sempre as crianças, porque também um momento ali de você formar o seu caráter. Então eu vejo que a ideologia de gênero ela destrói identidades quando ela te dá a possibilidade de você simplesmente ser tudo o que você quiser, basta você achar, né? E a realidade não é assim. Você não pode acordar um dia e se sentir negro. Você não pode acordar um dia e se sentir rico, né? Você pode se sentir, mas não vai valer de nada, né? Ah, eu me sinto milionário, né? Vai lá então no banco e fala: oi, boa tarde, eu me sinto milionário, quero tirar R$ 1 milhão, né? Ou se não, eu me sinto com 2 metros de altura, eu me sinto com 5 quilos a menos. Você pode sentir, minha filha, mas não vai adiantar de nada, né? Porque a realidade não está à mercê de você, ela não serve você. A realidade é aquilo que vem em si mesmo. Então, de fato, eles querem confundir aí a identidade sexual das crianças para poder atacar a família. Todo mundo brincando de ser Deus, né? Nasci menino, mas eu quero ser menina. Nasci Sim. menina, mas quero ser menina. E aí tem Enfim, hora que fica eles falam assim, difícil. Babi, ai, mas você não pode dar esse exemplo, né, de que, eu quero ter uma altura maior, eu quero ter outra cor. Como não? Porque tudo isso está na sua ordem cromossômica, está na sua base genética, né? Tudo isso, a sua cor, a cor do seu olho, a cor do seu cabelo. Então, isso está na sua genética. Então, eles, na verdade, querem destruir os papéis do homem e da mulher. Vai chegar um dia, Babi, e todas as 1.500 pessoas que estão vendo a gente aqui, que ser hétero será crime, será cafona, será careta. Você vai olhar assim e vai falar: nossa, olha lá, uma família tradicional. Nossa, que escroto, ele está vivendo lá no século. Então, assim, é ser muito inocente para achar que esses caras que nunca se preocuparam com a criança quer preocupar agora com a educação sexual com as crianças, né? Meu Deus, é verdade. E, Nicolas, você tem feito um trabalho, né, bem direcionado a esse combate dos pronomes neutros, né? Eu queria que Sim. essa é a nossa última palavra aqui, chave para a gente conversar, pronomes neutros. O que que você pensa aí sobre isso? Então, eu protocolei um projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, proibindo, né, o pronome neutro nas escolas municipais aqui de BH. Ou seja, defendendo, né, a língua portuguesa. Nós fizemos, inclusive, uma audiência pública, chamei a Cíntia Chagas, que é uma professora de português, e o Thomas Juliano, que escreveu Desconstruindo Paulo Freire, é professor, mestre, e eles chamaram 8. E aí eu olhei e falei: caraca, tem mestre lá do outro lado, tem doutor. Falei: meu Deus do céu, vai ser difícil. Só que quando eles começaram a falar, falei: misericórdia, né? Para ser doutor hoje em dia, mestre, basta realmente, sei lá, na faculdade, pagar a mensalidade, porque não, se juntasse tudo ali, dava uns 10 neurônios. Então, tudo que eu ouvi dizer é que não, pronome neutro não é algo que a gente quer impor, é uma linguagem da internet, né? Que as pessoas estão colocando e a gente simplesmente quer inclusão. Sendo que essa inclusão é falsa, Babi. Porque a quantidade. O que é o pronome neutro, né? É que as pessoas que, né, são não binárias, ou seja, não se identificam nem com homem nem com mulher, ou não possuem um gênero,
elas se sentem, digamos, ofendidas quando eu falo sejam todos bem-vindos, né? Então, no caso, teria de ser todes. Só que isso é tão estúpido e burro porque isso não gera inclusão. Isso É gera verdade. exclusão do homem e da mulher, que é a maioria. Então, quando você olha a quantidade de pessoas não binárias no Brasil, é mínimo. E não é porque, mas é mínimo, a gente precisa dar direito para eles. Mas quando você coloca essa inclusão em forma de imposição, é que não pode ser feito. Então, eles querem mudar toda a língua portuguesa para poder impor algo, uma ideologia nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando eu falo, esses aqui são os meus colegas, finaliza com A, né, feminino. Mas eu já incluo os homens também. Então, quando eu falo, olha, os elefantes, né? Como que é vilão, né, em pronome neutro? Não sei falar, né? Então, assim, você vê que gera uma dificuldade na comunicação e não uma inclusão, né? Para as pessoas que são surdas, para a comunidade surda, né? Para os dislexos, crianças dislexas. Então, não gera inclusão, mas somente exclusão. Para mim, pronome neutro é coisa de retardado, resumindo. Não, é um absurdo, né? Eu não sei se quem tá aqui deve lembrar, nossa geração é bem dessa época dos Trapalhões que tinha o Mussum, né? Sim, Cacildes. eles querem transformar todo mundo no Mussum. Todo mundo em Mussum, gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tem uma identidade, Deus nos fez assim. E eu acho, foi o que eu falei desde o início, a gente tem que respeitar o próximo. Eu acho que preconceito gera preconceito. Então a gente vê pessoas dizendo que estão combatendo o preconceito, querendo impor esses pronomes neutros, gerando mais preconceito, gerando mais divisão, gerando mais é, contenda mesmo entre as pessoas e confusão entre as pessoas, né? A gente precisa estar atento a isso. Olha o que estão tentando implantar na nossa vida, na E, vida das nossas Babi, crianças. é aos poucos, tá? É aos poucos. Não subestimem isso, porque eu lembro que ideologia de gênero era coisa que eu estudava há muito tempo, lia Roger Scala, lia o Olavo, os caras assim que já falavam que isso ia acontecer e eu duvidava. Eu estudava e duvidava. Falou, pô, será que os caras vão falar isso mesmo? Que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher? Não é possível. E hoje é a mesma coisa. Eu posso achar imbecil o pronome neutro, eu posso achar coisa de retardado que né? Como eu postei esses dias aí. Para mim, neutro é só detergente, né? Plural de Todd, de Todds é plural de Todd, né? Não é de todos. Então, assim, eu sei que é coisa de imbecil, mas os idiotas, eles não ganham pelo que eles falam, mas pelo número, que são muitos, né? Então, eles acabam ganhando. Então, eles estão colocando isso nas universidades, primeiro nos avisos, primeiro nos avisos das aulas, depois o professor vai e fala para a turma, fala, sejam todos bem-vindos, né, e tal. E eles vão colocando isso aos poucos, inclusive no próprio seriado da Netflix agora, para criança, saiu lá pronome neutro, ele falando, é por causa de todes. Então eles vão colocando aos poucos, então não subestime. Daqui a pouco, né, a gente está sendo calado porque não está falando igual um retardado. E até parecendo uma brincadeira, que a gente vai brincando, daqui a pouco tá falando, já não escandaliza mais, né? Já é algo natural. Então Exatamente. claro, para nós soa estranho, a gente ri, né? Mas é muito sério, gente. A gente precisa tomar cuidado e estar atento, porque, Daqui a pouco vão querer mudar a Bíblia, entendeu? claro, imagina. Igual, por exemplo, eles queimaram agora aquela estátua lá do Borba lá, né? Queimaram a estátua. Então, assim, eles são os paladinos da justiça para poder querer queimar o que eles acham que tem que queimar e deixar, né, intacto o que eles acham que tem que deixar intacto. Primeiro, eles queimam as imagens, mas não queimam imagens, por exemplo, de Che Guevara, né? Só deixar um abraço aqui pro Felipe Molero, menino brabo, sem palavras para esse menino aí, bizarro, o cara manda muito bem. Primeiro queimam estátuas, daqui a pouco eles vão queimar os livros que eles acham que são fascistas, né, e tudo. Daqui a pouco eles estão queimando a Bíblia, porque a Bíblia ela é homofóbica, ela é fascista, que não sei o quê. Daqui a pouco eles estão queimando os templos, né, porque afinal é um local onde tem homofobia, onde tem fascismo, onde tem... Então, assim, eles começam sempre aos poucos e nós não podemos subestimar e não recuar contra isso. Nós não podemos combater algo só quando a bomba explode. Nós precisamos saber que tem uma bomba relógio aí acontecendo e que a todos os passos nós precisamos estar ali em frente, combatendo. Mesmo que a gente perca, mesmo, por exemplo, se o meu projeto de lei perca lá, eu estou batalhando, eu estou levando, eu estou tentando. O que não dá para fazer é entregar para o mundo e falar, o mundo é mundo, então problema, né? Então, a gente precisa estar sempre batalhando e não deixando com que essa galera cresça.
Verdade, Nicolas. Eu vi que o pessoal pediu muito, quero te deixar à vontade, até se você não quiser falar, não tem problema nenhum. Mas eu vi o pessoal pedindo muito três assuntos aqui para você falar bem rapidinho: Uhum. vacina, Kim e Lula. Tá. Foi uma Você chuva de breve, então. pedidos. Para a nossa live aqui, estamos indo passar mais de uma hora e depois a galera vê a live com uma tranquilidade maior. Então, vacina. Eu vejo que, galera, não existe uma indústria mais monopolista, mais interesseira do que a indústria farmacêutica, né? E todo o lobby científico. Então, obviamente, a gente viu que teve uma politização nesse sentido também. Então, por exemplo, né, o Dória tirou lá, né, colocou a primeira vacina e colocou como se fosse salvação do mundo, né? Tira foto aqui e tal. Não pode aglomerar para trabalhar, mas pode aglomerar para poder tirar foto dele tomando vacina, né? As hipocrisias aí da vida. A vacina, com relação aqui ao Brasil, né? Colocaram cláusulas impossíveis de concordar. Por exemplo, o julgamento de qualquer coisa que acontecesse com a vacina, o fórum de julgamento, não seria Brasil, mas seria Nova York. Então, assim, bizarro. Qualquer efeito colateral que a vacina desse não seria responsabilidade da empresa, seria responsabilidade do governo federal. Ou seja, eu venderia até xixi para o Brasil e problemas, já que não é responsabilidade minha mesmo. E não dava também para a gente comprar algo sem a aprovação da agência, que é a Anvisa, né? Então, e outra, vacina não é a salvação do mundo, tá? A salvação do mundo é Jesus Cristo. A vacina é importante? Mas ela não vai te salvar. Você pode vacinar, sua vida vai continuar uma merda, vai continuar depressiva, com problemas, com dores, com sofrimentos, porque você está colocando o motivo da sua salvação em uma vacina. Quem salva é Jesus, ponto. Quem salva é Jesus, a vacina não salva ninguém. Kim Catacoquinho, né? Para mim, o Kim é uma farsa, é realmente um moleque na maior expressão que existe. É um cara muito inteligente, um argumentador nato, mas que perdeu a sua essência. Eu conheço o Kim desde quando ele me chamava no chat do Facebook para poder compartilhar a live dele com o Olavo de Carvalho. Então, falava ali sobre Mises, sobre Hayek, sobre Russell Kirk, Olavo de Carvalho, e hoje está lá pedindo super impeachment, que demorou 4 horas, junto com o PT, PCdoB e UNE, coisas que eles sempre lutaram, né? E eu vi um tweet igual, né, do Felipe Neto e do Kim Kataguiri e do Arthur Duval. Então, parabéns, MBL. Vocês conseguiram falar a mesma coisa que o Felipe Neto fala, né? Quando você acha que o fundo do poço não pode ser mais fundo, ele chega. E Lula, para mim, é o maior bandido que já teve na história desse país. Mentiroso, corrupto, que destruiu uma nação. Quem dera se ele tivesse só roubado, Babi. Na verdade, ele roubou, foi os princípios, os valores, fundou, né, o Foro de São Paulo em 1990, que até pouco tempo muitos falavam que era invenção da direita, e agora eles já falam, né, de que simplesmente é uma realidade que, né, o José Dirceu fala que depois do Foro de São Paulo, todos que se candidataram para presidente ganharam. Então, eu vejo que ele destruiu a nossa nação. E assim, você talvez aí, né, que discorde de mim, talvez, né, gosta dos caras do MBL, talvez não gosta daquilo que eu falo, mas uma coisa eu acho que como é que fala? É unânime, né? Você pode não gostar de fígado de boi. Eu não gosto muito de fígado de boi, para ser sincero. Eu como. E entre fígado de boi e comer lixo, eu tenho que fazer uma escolha, né? E eu vou pegar o fígado de boi. Então eu vejo que é a mesma coisa. Você aí talvez não pode gostar do Bolsonaro, não é o seu prato favorito. Mas você escolheu o Lula, né? Um lixo que já comprovou dar errado, é simplesmente ignorar a sua inteligência, né? Não conheço ninguém que fala, não, mas eu estou votando no Lula e tudo. Eu realmente só vejo que MBL, Kim, Arthur Duval, eles contribuem muito mais para a esquerda do que o contrário, né? Eu não vejo eles propondo soluções, eu não vejo eles trabalhando, né, realmente em prol ali de valores morais, não vejo eles falando nunca sobre família, não vejo eles falando nunca sobre valores morais. Então eles acham ainda realmente que o mundo gira em torno de números, né? De só economia, de só bolsa e projetos. Na verdade, não é dessa forma, né? O que realmente muda as coisas, estrutura um país, é de fato a própria base. E se a nossa base for uma base frágil, eles mesmos serão engolidos por aquilo que eles mesmos estão criando. Sensacional, Nicolas.
E assim, nosso tempo, infelizmente, né, já está ali no Sim, limite. Mas eu queria encerrar, gente, falando, usando uma frase do próprio Nicolas, que eu achei assim, sensacional e tem tudo a ver com a nossa live. O pessoal estava perguntando o tema. O tema é o cristão e a política, tá, gente? A live vai ficar salva. Algumas perguntas chegaram aí depois que eu já tinha dito que vai. E o Nicolas fala o seguinte, que ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Como cristãos, a gente precisa fazer a nossa parte, sim. A gente precisa lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores. A gente precisa acreditar que Deus é com a gente e que nós somos embaixadores de Cristo na Terra. A gente precisa levantar a bandeira de Cristo e não abrir mão disso, não se deixar levar pelo sim, sistema, pela mídia. A gente conhece os princípios do nosso Deus, então que a gente possa realmente batalhar, lutar por eles com coragem, com ousadia, com, sabe, com determinação. A gente não pode abrir mão disso. E se não sim, der certo? Se não der certo, não deu, mas você fez a sua parte. Né? sim, E é muito bom, né, Nicolas, a gente poder deitar a cabeça no travesseiro e saber que a gente lutou para que o que realmente é certo prevaleça. sim. Tem uma frase do C.S. Lewis, Babi, que fala, olha, existem inúmeras coisas que você pode fazer com a areia, mas não vá construir uma casa sobre ela. Existem inúmeros locais, digamos assim, que você pode depositar toda a sua confiança, mas nunca deposite toda a sua fé em uma única pessoa. Então, quem de fato vai trazer transformação para a sua vida, quem vai trazer o refúgio, quem vai trazer alegria, quem vai te ajudar nos momentos de sofrimento, realmente é Jesus Cristo. Ele sim, eu concordo 100%, por ele eu mato, por ele eu morro, né, por ele eu vivo. E eu vejo que as pessoas precisam compreender aquilo que é o cristianismo, aquilo que é a política, como as coisas funcionam, para começar a se posicionar melhor, né? Eu não estou aqui, digamos assim, por mero vontade minha. Eu sei que Deus tem um chamado, eu sei que Deus tem um plano, e a gente precisa compreender que a esquerda trabalha com os nossos vícios, sabe? Quando ele chega com uma menina e fala assim, olha, aborta, é porque sabe que talvez ela é fraca, ela não consegue aguentar a pressão do coletivo. Então, nós não precisamos atacar os vícios das pessoas, nós precisamos ajudá-las nas suas virtudes. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir transformar o nosso Brasil, sabe? Eu creio que é, eu, na política, fazendo o meu trabalho e levando a identidade do reino, eu consigo fazer aquilo que Deus quer. Você, Babi, da mesma forma no seu emprego, quem está aqui, seja no seu trabalho como motorista, como zelador, como porteiro, como advogado, como músico, como dançarino, como qualquer coisa. Faça tudo, mas com a identidade do reino e para a glória de Deus. Dessa forma, a gente consegue ir mudando politicamente as coisas e não necessariamente você precisa ser um político, tá? Então, essa é a minha deixa aqui, a minha dica. Não importa se o mundo inteiro vier contra nós, aquele que nos enviou é muito maior, ele já venceu o mundo e todos os dias, né? Eu olho para mim e existem inúmeras coisas que eu preciso mudar dentro de mim, que eu preciso ser transformado e por isso mesmo que eu sou cristão. Não porque eu sou melhor, mas que eu sou o pior e preciso de alguém melhor que eu. Glória a Deus, é isso aí, Nicolas, muito obrigada. 2022, deputado, tá? Logo, logo, presidente, a gente está contigo, tem todo o nosso apoio, a nossa admiração. Obrigada por separar um tempo de qualidade para esclarecer nossas dúvidas, para bater esse papo com a gente. Mais uma vez, eu estou muito feliz, eu estou muito honrada. Quero deixar um abraço aí para quem nos acompanhou até agora, para quem está aqui com a gente na live. A live vai ficar salva sim, pessoal. Show. Tem assim, umas 50, 60 perguntas aqui. Não dá tempo da gente atender a todas, algumas a gente tentou responder, mas quem sabe aí logo, logo a gente marca outra live, né, Nicolas? E vai ser Show. show. A gente separa, eu prometo separar algumas dessas perguntas que vocês mandaram. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Nicolas, um abraço. Beijo, Deus te abençoe. Continue te Obrigadão, Babi. capacitando para essa grande obra aí, Amém. viu? Amém. Obrigado pelo convite. Só para encerrar, dia 1º de agosto, todo mundo nas ruas, pelo voto auditável. Eu estarei aqui em Belo Horizonte. Vou sair de Vitória, vou chegar um pouco atrasado, mas estarei aqui defendendo o nosso direito constitucional. Babi, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Pessoal, todo mundo que acompanhou a live, valeu demais. Tamo junto. Obrigadão, Nicolas. Pessoal, beijo. Até a próxima segunda com mais papo de fé, viu? Espero vocês. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Nicolas.
E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.